Boa noite. Desculpe a nossa demora. Tivemos uma queda do sistema e a transmissão caiu. Eu pensei que estava transmitindo e não estava. E o sistema às vezes cai. Não sei se foi a internet ou se foi o aplicativo OBS. Mas seja como for, que bom que você está por aqui e que Deus abençoe você. Hoje a nossa disposição era falar sobre o tema não se comunicar no lar, 10 erros dos pais na educação dos filhos. E o nosso propósito continua o mesmo. É importante que eu e você estejamos atentos à necessidade de se comunicar nas nossas casas. Meu nome é Marcos Mendes, nome da minha esposa Ângela, e juntos temos trabalhado esse tema. Temos buscado esse desenvolvimento, confeccionado esses slides e fazer com que possamos ajudar alguém que está nos ouvindo. Nosso objetivo é dar o passo inicial ao processo de equipar os pais com ferramentas úteis para que a sua família tenha um propósito de conhecer a Deus e sua sabedoria de instrução para um lar feliz. Isso é mais que um propósito. O que é mais importante? O seu filho se formar um dentista, um engenheiro, um médico, um advogado, ou ser um homem de Deus, um homem cristão, um homem temente a Deus, que respeita a Deus, que é honesto, correto, que busca as coisas que são do alto, que tem uma boa família, que ama a Deus sobre todas as coisas, que tem um lar feliz, um homem, uma esposa que cuida dos seus filhos, os filhos amam seus pais, e ali dentro daquele ambiente do lar não há encrenca, não há briga, não há morte. O marido não fica ameaçando a mulher de matar, o filho não mata o pai, e assim por diante. O que você prefere? Eu preferi sempre que dentro da minha casa tivesse paz, alegria, compreensão, amor. Os meus filhos não podem dizer que eu não lhes ensinei. Os meus filhos são testemunhas, a minha esposa é testemunha porque ela também ensinou, até mais do que eu, a pacificação, a justiça, o amor. Isso que importa. E a comunicação dentro de uma casa é fundamental para que haja essa paz. Problema: nunca pais e filhos se comunicaram tão mal e tão pouco. Consequências: famílias desajustadas. O que mais nós temos hoje são famílias que não se ajustam, não sabem conversar umas com as outras. Como corrigir? A forma da comunicação de pais com os filhos deve ser clara, sincera, amorosa, audível. Nós conhecemos pais, lares em que há somente gritaria, xingamento, maus tratos. Se o seu filho cresce em tal ambiente, ele também vai fazer da mesma maneira com seus filhos, com a esposa, com o esposo. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande de fazer com que o seu lar seja um modelo, o seu lar seja de amor, de justiça, de paz, e não seja de conflito. Desça à altura da criança quando for falar com a criança algo sério. Estar face a face ajuda em qualquer tipo de comunicação. Se a criança é pequena, de 5, 6, 7, 8 anos, é bom que você abaixe, olho no olho, converse francamente, sem gritar. Se vai corrigir, converse serenamente, pausadamente, mas firme, com amor, com carinho, olho no olho. Isso vai fazer com que a criança tenha confiança em você e não medo. Os nossos filhos não precisam ter medo de nós. Eles precisam respeitar e nos amar. Olhe
fale olhando nos olhos. E peça à criança que olhe nos olhos também. E aproveite, segure em suas mãos. Isso demonstra carinho dos pais, mas ao mesmo tempo a verdade da correção. Quando você pega na mão da criança, explica para ela o que aconteceu, você fala com amor, com carinho, com atenção, e segura na sua mão, e aí você faz uma correção da maneira certa. Com amor, com carinho, ela sente segura. Ela sabe que precisa ser corrigida, mas está sendo feita com carinho e amor, sem gritaria. Não grite com os filhos. O controle emocional é muito mais importante para o bem-estar de seus filhos. O controle emocional é muito importante para o bem-estar de pais e filhos. Pois a gritaria mostra que você está descontrolado e transparece à criança ou adolescente que ele ou ela está por cima da relação. Veja bem, a partir do momento que os pais perdem o controle emocional e começa aquela gritaria, transparece para o filho, para a criança, para o adolescente, que ele é que está comandando aquela casa. Porque os pais perderam o controle, perderam o controle emocional, a temperança foi quebrada. Então é importante que os pais saibam e falem num tom correto, de maneira sensata, de maneira serena, olho no olho, sem gritaria, sem ofensa, sem amaldiçoar o seu filho. Que muitos pais dizem assim: olha, você não vai ser nada, você não vai prestar. O pai está amaldiçoando o seu filho. Nunca diga essas palavras. Nunca fale tais palavras. Dentro da boca dos pais e das mães devem falar palavras de amor, de correção sim, de justiça sim, mas com amor, de bênção. Abençoe seu filho. Vai lá na cama, ore com ele. Interceda, ore todos os dias por ele. É necessário que faça isso. Como corrigir? Use sempre um mesmo tom de voz. Amoroso, mas firme. De tal forma que a criança veja a verdade em suas palavras. Use sempre o mesmo tom de voz. Que a tendência nossa é quando você vai tratar um problema dentro de casa ou simplesmente conversar, os pais começam a se ensoberbecer, crescem a voz, começam a falar alto, parece estar com raiva, descarrega os problemas que estava lá no serviço e os pais trazem para casa. Não devemos descarregar os problemas nossos em nossos filhos. Use o mesmo tom. Converse de forma amorosa, mas firme. Escolha a hora certa. Tenha calma. E aguarde a hora tranquila em que não há nenhuma atividade da criança. Mas não demore muito. E não se esqueça. É muito importante que os pais façam a correção na hora correta. Não deixe passar demais. Nem seja na hora. Não se deve corrigir os filhos na presença de estranhos, na presença de amigos. A criança deve ser corrigida de forma secreta, de forma que só você e a criança estejam ali. O adolescente também não deve ser da mesma maneira, ainda mais adolescente, que ele guarda essas coisas e fica guardando que você o envergonhou publicamente. Os pais não devem envergonhar seus filhos. Nas outras lições passadas, nós lemos o texto bíblico que: pais, não provoque a ira aos seus filhos. Trate-os com respeito e amor. Esse é o mandamento. Os filhos não têm que honrar os seus pais? Não está escrito isso? Honra teu pai e tua mãe para que tenhas longos anos de vida, de saúde e de paz. Os pais também têm a obrigação. Não irriteis os vossos filhos.
não provoquem eles a ira. Muitos lares estão desajustados porque os pais, a mãe, o pai, estão desajustados. Então é necessário que pais assumam a sua fraqueza, assumam que necessitam de ajuda, assumam que precisam de ajuda para restabelecer o amor e a paz na sua casa. Eu sei que nesse momento muitas casas estão sofrendo. Pais e mães não se comunicam, filhos não falam com os pais, há aquelas intrigas, qualquer coisa serve de alteração e de encrenca. Isso deve ser banido. O amor de Deus deve reinar. E a oração e o seu coração aberto, você deve abrir o seu coração e pedir a Deus: Senhor, ajuda-me. A mudança começa quando eu reconheço que preciso de ajuda. A mudança começa quando eu reconheço que o meu lar não está bem, que a minha família está sofrendo, que está tendo uma guerra entre marido e mulher, entre os filhos e os pais. E quando eu reconheço isso e busco na ajuda correta, ou seja, em Deus, na sua palavra, Deus vai operar o milagre. Só Deus pode mudar os lares de hoje. Você está olhando ao redor e vê todos os dias lares sendo destruídos. Maridos matando as mulheres. Virou moda agora. Pai matando filho, filho matando pai. Encrenca, ódio. Deus odeia tudo isso e sabe de que Ele é a única saída para isso. Quero terminar dizendo que você e eu estamos juntos no mesmo caminho. Eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. A mudança é quando eu reconheço a necessidade e pedir ajuda a quem de fato pode me ajudar. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e nos socorre na hora da angústia. Eu não estou sendo bom pai, eu peço a Deus e busco as informações. Não é esse o nosso objetivo? Buscar ferramentas úteis. Essas ferramentas estão aqui. Ferramentas úteis. É a oração, o reconhecimento, as buscas, o diálogo, a conversa, a comunicação em casa. Se Deus permitir, esteja conosco na próxima quarta-feira. Vamos continuar a próxima lição. 10 erros dos pais na educação de filhos. Muito obrigado e que Deus abençoe você e sua família.